Você tá tentando uma transição de carreira e não tá conseguindo, tudo tá demorando muito. Ou você coloca na sua meta que você vai ler mais livros e mesmo assim você não consegue, você começa e para. Ou você diz que vai cuidar mais da tua saúde, que você vai pra academia, ou que você vai comer menos, vai cortar o açúcar, e mesmo assim você não consegue continuar. Você começa e aí você tem até o brilho da motivação de quem tá começando, só que você não consegue continuar, você não perdura com a sua ideia. Isso se chama constância, ou na verdade a falta dela. E eu tô fazendo um desafio de 7 dias lá no meu Instagram, @personalbrunapalmieri. É um desafio que eu comecei gratuito, e a gente começou ele no domingo, nós vamos até sábado. E esse tá sendo o papo mais pedido da galera que me segue, da galera que entrou no desafio. Como eu faço para ter mais constância? E eu ouso dizer para vocês que a mesma constância que de repente você tem para, sei lá, para escovar os dentes, a mesma constância que você tem para tomar banho todos os dias, essa mesma constância, se você fizer tudo direitinho, colocar dentro de uma mesma bolinha, você consegue usar essa constância para fazer todas as outras coisas. Acontece que quando você tenta ser constante, o começo é muito bom, porque o começo você tá com muita energia, dopamina alta, pelas questões de motivação, é aquela sensação do novo. Agora, quando aquilo não é mais novo, quando o que você se propôs a fazer começa a ficar maçante, velho, é nesse momento em que o seu cérebro pensa: vamos desistir disso aí, que isso aí tá uma merda, eu não vou conseguir dar conta, porque o novo foi embora. É mais ou menos parecido com a sensação de quando a gente tá no começo de um relacionamento. A gente conhece alguém e aquele alguém é fabuloso, aquele alguém é muito legal, a gente conversa horrores e aí vai passando o tempo, a gente começa a perceber os defeitos daquela pessoa. Aquela empolgação que estava dentro do nosso coração em conhecer aquela pessoa, ela já não existe mais, porque aquele cara ou aquela mulher que era novo, agora já não é mais. Então, tudo começa a ficar mais maçante depois de um tempo. E a diferença entre pessoas constantes, consistentes e não consistentes é justamente um mecanismo de ajuste que tem aí dentro do seu cérebro que a gente consegue ajustar, só que leva tempo. Eu não tô aqui para ficar pregando que é mil maravilhas, que é fácil, porque não é. Mas leva tempo e com as ferramentas certas, com as dicas certas, você consegue fazer os ajustes aí no seu cérebro para você se tornar uma pessoa constante. E eu vou tentar passar para você aqui, ensinar para você todas as ferramentas que eu conheço e que me ajudam a ser constante. Hoje em dia, eu me considero uma pessoa muito disciplinada. E eu aprendi, depois que eu comecei a me dar pequenas tarefas e ver que eu conseguia cumprir com essas pequenas tarefas. Então, esse é um ponto importante. Às vezes começa para você na planilha de um treino. Teu professor, teu personal, ele prescreve lá um treino para você e você segue aquela planilha. Então, por exemplo, você vai treinar comigo, eu te peço para você treinar pelo menos 3 vezes na semana, de 2 a 3 vezes na semana. Você conseguir fazer isso, você conseguir ir para academia, como eu tô pedindo para você ir, com a quantidade de vezes, treinar do jeito que eu peço, você vai adquirindo autoconfiança, você vai ficando mais feliz, porque você vai dando um check mental ali na tua cabeça, tipo assim, ó, eu falei que ia fazer isso, fiz. Eu falei que ia fazer isso, fiz. É inconsciente, mas a sensação de felicidade, ela vem. Ela vem muito forte só porque você fez. O fazer é tão importante que a gente não tem noção. Tudo no mundo, tudo na natureza é móvel. Se a gente deixar a água parada por muito tempo, a água vai feder. Então é necessário o movimento. Agora pensa assim, ó, imagina que você tá no mais absoluto zero de tudo. Você tá procrastinando muito. Você tá numa sensação de cansaço, aquela sensação extenuante que a vida às vezes vai te trazendo, porque você tá dentro de um buraco. E esse cansaço, ele vai te consumindo, ele vai te consumindo. E aí você pensa que por você estar cansado, você não pode fazer mais nada, você não tem que fazer mais nada, você não deve fazer mais nada. E é justamente o contrário, porque quanto menos coisas você faz, menos coisas você vai querer fazer. Então, de fato, esse movimento, ele é um treino. Então, eu separei algumas dicas aqui para eu falar para você de uma forma prática, porque eu quero que esse vídeo seja mais prático,
de coisas que vão ajudar você a se tornar mais constante, mais consistente em tudo na sua vida. Porque se você se propôs a, por exemplo, colocar um vídeo por semana aqui no YouTube, sei lá, se você se propôs a fazer um post no Instagram, se você se propôs a fazer uma caminhada, tudo isso é a mesma coisa. Você quer uma transição de carreira? Você sabe. Se você, assim como eu, tem uma profissão que estava confortável, é um trampo do caramba para você conseguir sair da sua zona de conforto para fazer uma outra coisa. Então, se você de repente está muito acostumado a comer muita besteira, se você tá no mais absoluto zero, rolando o feed de celular, só deitado, recebendo um monte de choque de dopamina barata, não adianta você querer fazer uma mudança muito drástica na sua vida. Então aqui vai a minha primeira dica. Não comece querendo fazer tudo. Porque nessa de você querer fazer tudo, é aí que você vai se embananar e aí você não vai conseguir fazer nada. Então começa aos pouquinhos, começa devagarzinho, se dê pequenas metas. Tá no zero? Tá no mais absoluto zero? Vamos pensar em primeiro tirar o açúcar do cafezinho. Tá no mais absoluto zero? Vamos propor pelo menos ir fazer uma caminhada uma vez na semana, 2 vezes na semana. Você já vai ver que depois de um tempo isso vai se tornar um hábito para você e vai deixar você mais feliz. Eu garanto para você. Vai levar um tempo até que essa sensação aconteça, né? De realmente você falar: caraca, tô feliz porque eu tô dando conta de fazer um pouquinho todo dia. Leva um tempo. Mas quando você começar a ser consistente, inclusive nisso, você vai notar os benefícios disso para sua cabeça. A sua vida ela vai ter mais cor. Eu percebo hoje em dia, eu tenho muitas conversas com muitos alunos mentorados que passam por processos depressivos. E essa sensação de cansaço, de você só querer ficar morgado assistindo série, gente, vocês não têm noção. Isso é justamente porque você faz muito isso. Você faz mais do mesmo, muita internet, muita tela, muito sono. Então essas coisas elas vão te deixar num limbo. É sempre mais do mesmo. Se você tem muita preguiça, você não quer fazer nada, você vai fazer cada vez menos. Se você começar a agir, colocar um pezinho na frente do outro ali devagarzinho, você vai dar um tchan. Sua vida ela vai dar um grau, só que vai demorar um pouquinho. E às vezes é isso o que o ser humano não é capaz de conceber dentro do cérebro, que vai demorar. E por quê, Bruna? Porque nós, seres humanos, fomos programados para ficarmos em uma zona de conforto, porque o nosso cérebro, ele não quer que a gente evolua. O nosso cérebro quer que a gente viva, sobreviva. Então, dentro da sobrevivência, o melhor a se fazer é não gastar energia. Para o cérebro, o melhor a se fazer é só ficar quietinho aqui, ó. Só respirando aqui, não deixa ninguém me ver, não deixa ninguém falar comigo. Então, tudo que é mais confortável para o nosso cérebro é mais gostoso. Imagina uma pessoa que fuma. Essa pessoa ela fuma há anos, 20 anos. Para o cérebro dela é maravilhoso, é confortável demais. Chegar em casa, tô cansado, tô estressado, pega o cigarrão, fuma. Agora sim, se você não fuma, você imagina que o que eu tô falando dessa situação é um risco, é um dano para a saúde dessa pessoa. Mas para o cérebro dela, o que é confortável é que ela faça isso. Sensação de cansaço, cigarrão, vral. E aí, de repente, quando essa pessoa se tocar que aquilo não faz bem para ela e que ela quer parar de fumar, quando ela se tocar que ela precisa fazer isso, ela vai passar por uma zona de desconforto tão grande que se ela não for muito forte, muito resiliente, ela vai voltar a fumar. Fumar é bom, para o cérebro dela é, porque não fumar é pior, entende? Ela vai ter que fazer muita força para ela parar de fumar. E o mesmo acontece com as nossas alimentações, que para algumas pessoas fumar e se alimentar mal tem riscos diferentes, mas para algumas pessoas tem o mesmo risco, e isso é na minha cabeça dessa forma. Na minha cabeça é tipo, cara, tudo o que vai me prejudicar, realmente vai me prejudicar muito, e inclusive o próprio celular. Então, celular, açúcar, são coisas que a gente às vezes pode pensar assim: ah, não, não faz tão mal, não. Não faz tão mal quanto droga, né, que causa um vício. Não faz tão mal quanto fumar, beber, mas faz muito mal. Só que a hora que a gente começa a pensar nisso, nós vamos ter que fazer uma força para dar conta de sair disso. E essa dica que eu te dei de você começar aos pouquinhos é uma dica boa e é importante que você tente seguir. Igual agora eu fiz o desafio
Falei para as meninas, ó, 7 dias sem açúcar, beleza, beleza. Começou a chegar um monte de mensagem no meu direct. Bru, e se eu cortar o arroz? Bru, é melhor eu cortar o pão? Bru, calma. Eu tinha vontade de escrever assim no outdoor. Relaxa, relaxa. Você acabou de começar. Qual é a chance de dar certo? Se você cortar o açúcar por uma semana já vai ser uma tarefa super difícil para você, qual a chance de você dar conta de cortar açúcar, cortar arroz, cortar pão, sendo que nem precisa, né? É interessante que a gente consiga manter uma dieta com o máximo de alimentos que são fáceis do nosso dia a dia. Arroz, pão, essas coisas todas eu como e ficou muito mais fácil para mim hoje em dia conseguir manter a minha vida, o meu corpo, o meu shape, mesmo comendo essas coisas. Ficou fácil. Por quê? Porque tá fácil para mim. Então, é importante que você dê pequenos passos. Outra dica que é muito importante, que essa não sei se vai ser muito produtiva para você, mas você precisa mudar de ambiente. Eu até escrevi aqui, ó. Andar com quem não quer crescer ou com quem não te apoia é muito ruim, porque você tá inserido naquele meio. Eu tenho uma aluna que ela tem uma mãe que é depressiva. E ela vive ali no contexto de dor, ela vive num contexto de depressão, ela vive nesse contexto. E é claro que vira e mexe, ela se pega em momentos muito depressivos também. Primeiro que existe um fator genético, né, que nós sabemos. Mas tem também o fator de que tudo ali é um martírio, tudo ali causa algum tipo de dor, porque o lar não é saudável. Então é natural que ela pegue isso. É natural que ela viva coisas muito parecidas com o que a mãe vive. Primeiro, porque é o meio, segundo, porque é genético, e terceiro, porque nós carregamos aquilo, né? Aquela caixinha, a caixinha dos nossos pais, a gente tem a tendência a carregar isso para nós. A mesma coisa vai acontecer com a mudança de direção. Se você quer tentar uma transição de carreira, o mais ideal, top 10 assim, seria que você conversasse com pessoas que já fizeram a mesma mudança que você. Ou se não foi diretamente na mesma área, que sejam em áreas diferentes, mas pessoas que já sabem como fazer aquilo. Porque é como se fosse uma mentoria. Essa pessoa, ela já deu os passos que você precisa dar. Então, às vezes, para nós, que a gente nunca fez nada na vida, fica muito subjetivo. Para onde eu vou? Como é que eu vou fazer? E aí a gente vai gastar muita energia para chegar naquele ponto. Então, de repente, quando você conhece alguém que já fez o caminho, sua transição de carreira, por exemplo, você conversa com alguém que já fez. Essa pessoa ela vai te dar os toques que você precisa. E você vai pular um bitelão, assim, ó, de espaço de tempo. Onde você ia bater muito, 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 muito a cabeça para você conseguir um resultado. Aquela pessoa, ela já tá ali na frente te guiando, ou te dando dicas. Então, às vezes, você conversa com alguém, ou aqui no YouTube mesmo. Eu, quando comecei a fazer o meu processo de transição de carreira 2 anos atrás, eu fui muito assim na cara e na coragem. Primeiro eu contratei uma mentoria, mas aquela mentoria infelizmente não conseguiu me ajudar. Digo pra vocês, joguei dinheiro fora. Joguei, porque não era o que eu tava buscando, mas eu achei que era. E aí no final das contas aquilo não serviu pra mim, mas eu pensei comigo assim, ó, pelo menos eu já dei um passo e eu já entendi o que que é que eu não quero fazer. Então, pra mim, já serviu de algo. E aí eu pensei direito, calma, primeiro eu preciso entender o que que é que eu quero. E eu comecei a vir aqui pro YouTube pra ver pessoas que já viviam de maneira que eu queria viver, que era da internet. E assim eu comecei a fazer, comecei a ver os vídeos e tal, entender direito pra onde é que eu ia ir, porque eu tava igual uma doida assim, o meu barco ele tava totalmente sem destino. E aí, vendo os vídeos no YouTube, aí eu comecei a colocar um destino, mas mesmo assim, gente, o começo de tudo é muito complicado. O começo de qualquer coisa. Eu, por exemplo, sou personal trainer há 13 anos, eu pratico musculação há 21 anos. E hoje, depois de 21 anos de musculação, eu tenho mais clareza do que nunca do que é que uma pessoa precisa fazer para conseguir ter um corpo legal sem sofrer muito. Ela vai dar uma sofridinha, claro, porque o conforto tá em comer tudo que a gente quer, né? Uma delícia. Mas no passado, quando eu não tinha bagagem e eu não tinha ninguém pra me ensinar, eu fui aprendendo muitas coisas na raça, né? Quando eu nem fazia faculdade ainda. Naquela época, cortava-se pão, cortava-se arroz, não podia comer fruta. E eu ia seguindo ali o que a
que a massa falava. Não tinha a instrução que tem hoje, ChatGPT, um monte de nutricionista no Instagram, personal trainer falando, dando dica. Não existia isso no passado. O conhecimento ele não chegava dessa forma linear, rápida para nós. E aí eu ia fazendo tudo que eu ia descobrindo ali. Cortar o pão, tá? Cortar o pão. Cortar a fruta, não pode fruta. Ah, você tem que comer o quê? Frango com batata doce. Gente, que terror. Que terror quando eu achava que eu tinha que comer só dessa forma. Que terror quando eu achava que eu tinha que treinar só dessa forma. Hoje em dia, depois de muitos anos, eu entendo que, assim, não é tão difícil. Ah, não pode comer besteira. De vez em quando você pode. Se você quiser, você encaixa, sabe? Tem manha pra tudo. A hora de comer, se é pré, se é pós, treino, a hora que você pode comer um doce. Tem artimanhas, só que no passado eu não sabia. Então é muito importante que você esteja perto de alguém que já fez o caminho. E se você não consegue estar perto fisicamente, meu, cola nessa pessoa, modela essa pessoa aqui na internet. E outra coisa que eu quero falar pra vocês é que o seu companheiro, a sua companheira, essa pessoa, ela é a decisão mais importante da sua vida. Então, se você já é casado e você não tem alguém do seu lado que consegue te colocar pra frente, isso vai ser um problemão. Você vai ter que ter 10 vezes mais força. Porque ontem aconteceu um episódio aqui em casa, né? Nós estamos no desafio e eu como bastante fruta. Eu virei o bichinho da goiaba. Eu virei o bichão da goiaba, na verdade. E ontem as minhas frutas acabaram e eu falei, caraca, falei pro meu marido, meu, eu tô há um tempo já sem comer açúcar, mas eu tô na fruta. Isso porque antigamente não comia, vocês lembram, né? A internet dizia que não podia. Graças a Deus, agora temos informação. Aí as minhas goiabas acabaram, minha uva acabou. Eu falei pro meu marido, eu estou ficando desesperada, tá me dando a louca que eu quero comer. E ele falou pra mim, bora no mercado. Gente, vocês têm noção, era quase 9 horas da noite, a gente tinha trabalhado o dia todo, a gente chegou cansado. Ele falou pra mim, bora no mercado. Colocamos um capacete e fomos. Isso que eu acho que é importante dentro de um relacionamento. Esse apoio. Por mais que pra ele não fosse fazer diferença, porque o meu marido nem come fruta direito. Ele vive a vida dele normal com os frangos dele lá. Mas ter alguém que faz com você, que te apoia, isso é tão importante. Ele também é uma pessoa que me apoia muito aqui na minha transição de carreira. Tanto que quando eu comecei a largar os meus alunos, ele entendeu que a gente ia passar por um momento difícil, ia segurar a bronca mesmo, que ele ia ter que trabalhar muito mais enquanto as coisas aqui começassem a rolar. Então, consultoria, Instagram, o próprio YouTube, mentoria, essas coisas demoraram para acontecer. Então, por um tempo, ele começou a ser a renda mais alta, meio que eu fiquei ali sem poder ajudar muito, porque eu estava fazendo o processo de transição. Então, é muito importante que você tenha alguém do seu lado para te ajudar. Caso essa pessoa que está do seu lado, se ela não te apoia, é bom pensar, repensar quem é o ser humaninho que está aí do seu lado. Você é uma pessoa que consegue conversar? Se você tiver as palavras certas e o seu cônjuge tiver os ouvidos certos, vocês conseguem com certeza ter essa conversa aí para se adequar. Agora, se você é uma pessoa que você não consegue conversar, que todas as palavras saem da sua boca atacando, aí é ruim. Então, a minha outra dica é converse com o teu cônjuge. Converse com o teu parceiro, converse com os teus amigos. Se você tá tentando parar de beber, se você tá tentando parar de fumar, não fica perto de pessoas que não estão no mesmo caminho. Não fique perto de pessoas que estão opostas a você, porque em algum momento você vai se chocar. Agora sim, você tá tentando emagrecer e aí você mora aí na tua casa com teu marido, com os teus filhos. Ah, os meus filhos não param de comer doce, nem o meu marido. Vai conversando com todos eles, porque é importante que todo mundo siga esse modelo de vida mais saudável, pelo menos no meio da semana. Então vai conversando, vai vendo o que é que você consegue tirar aí da galera pra você, né, não ficar dando cabeçada. A constância, ela é treinável. Então, as dicas que eu vou dar aqui, né, que eu fico dando aqui no vídeo, é pra você saber que você é capaz. Porque às vezes você pensa que você não tem disciplina, que você não é constante, você não consegue meditar, você não consegue fazer basicamente nada. E esse pensamento, ele fica ruminando na tua cabeça. Eu não consigo. Aí às vezes alguém fala assim pra você: "Ah,
Todo um desafio aqui sem comer açúcar. Aí você fala pra pessoa: ah, eu não, eu jamais. Eu não conseguiria fazer essas coisas, não. Gente, não, 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 não. Quanto mais você ficar falando isso sobre você, pior. Às vezes você pode falar isso numa tentativa de menosprezar aquilo que a pessoa tá fazendo, porque você não consegue fazer. Mas essa sensação, que é como se fosse. Tô áspero aqui com o que você falou. Por quê? Porque eu não consigo fazer e aí eu quero. Não quero que você se sinta maior que eu. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é bom pensar o que que é que a gente deseja. Eu tenho aqui uma playlist sobre pecados capitais. Dá uma olhadinha nesses vídeos para você ter uma dimensão do que é que acontece. Porque às vezes a gente quer aquilo que a pessoa tem e tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. A gente precisa entender que esse sentimento está dentro de cada um de nós, seres humanos. Nós não somos alecrins dourados. E aí, às vezes, a gente quer aquilo que a pessoa tem, a gente quer aquela disciplina, a gente quer ter aquele corpo. E ao invés da gente modelar aquela persona, eu olho para aquela pessoa, o que que é que ela faz que ela tenha esses resultados? Eu também quero fazer, porque se ela conseguiu, eu também consigo. Eu, pelo menos, penso assim. Mas ao invés da gente fazer isso, às vezes a gente menospreza. Ah, não. Você viu o corpo dela? Ah, não, mas é bitolada, sabe? Ah, não. Você viu que aquela pessoa tá rica? Ah, não, mas aí vai ficar muito soberba. Olha só, tá se esquecendo, né, da galera. Então, às vezes a gente olha o comportamento daquela pessoa e olha o resultado que ela tem e a gente fala de uma forma como se a gente fosse menosprezar, mas não é esse o pensamento certo. O pensamento certo é: o que é que aquela pessoa fez para conseguir aquilo? Vou modelar este comportamento. E aí a gente pode ter várias pessoas. Então, pega essa dica também. Lista aí no seu caderninho 20 pessoas que você gosta do estilo de vida. 20 pessoas. Ó, eu gosto dessa pessoa aqui, eu gosto do corpo dela. Essa pessoa aqui, eu gosto do jeito que ela trata da saúde dela. Essa pessoa aqui, eu gosto do jeito que ela trata dos filhos dela. Ah, não, Bruna, mas internet é tudo mentira, as pessoas mentem. Não importa. Pega aquele comportamento e modela. Não quer dizer que aquela pessoa ela vá ser assim 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas você vai só modelar aquele pensamento. Assim como a gente ouve várias pessoas falando por aí de Salomão, de Daniel, de Jacó, essas pessoas modelam aquele arquétipo, aquele ser bíblico, ele vira um arquétipo. Então essas pessoas modelam. E por isso que é tão interessante, muitas pessoas falam de Bíblia, que a Bíblia é de fato um manual para você prosperar e enriquecer. E gente, sim, porque lá tem histórias de pessoas que conseguiram aquilo que a gente quer. Então, na Bíblia a gente pode conseguir ter uma noção do que a galera fez para chegar lá. Hoje em dia a gente tem internet, nós temos livros, inclusive eu tô olhando um livro aqui, vou pegar um livro para vocês verem. Esse livro aqui, ó, para mim ele é um sucesso. Ele tá bem velhinho, ó, tá todo anotado. Gente, vocês não têm noção. É A Escada para o Triunfo, de Napoleão Hill. Esse livro foi o primeiro livro que eu li na minha vida sobre expansão de consciência. Ó, dia 24/7/2016. Primeiro livro de expansão de consciência que eu li na minha vida. E muito do que eu tô falando aqui, eu li nesse livro. Esse cara aqui, que é o Napoleão Hill, ele apresenta a escada para o triunfo. Então, ele coloca aqui 16 teorias do que é que a gente precisa fazer para a gente conseguir riqueza. E, gente, ó, Napoleão Hill, ele viveu de 1883 até 1970. Então, ele, durante a vida dele, ele pesquisou muitos milionários e ele foi modelando o que esses caras faziam para que esses caras tivessem sucesso. Então, desde sempre e para sempre, o jeito é modelar as pessoas que a gente quer viver a vida que elas têm. Ah, isso é inveja. Procura esse vídeo da inveja que eu tô falando pra você, no vídeo dos pecados capitais, pra você ter uma noção do que é inveja. Mas, na verdade, a inveja não significa você olhar e querer o que é do outro. Não é isso que é inveja. Quando a gente olha pra pessoa e
e modela, eu quero ter essa vida, isso significa que a gente está se inspirando naquela pessoa. Inveja é quando você olha o que a pessoa tem e você se sente triste. E isso é uma definição de inveja de Santo Agostinho. Então, para fazer esse vídeo aí de 7 pecados capitais, eu fui muito fundo na Bíblia, eu fui muito fundo no catolicismo, né? Principalmente em Santo Agostinho, a definição dele que criou esse termo, né, da inveja. Então, inveja é quando você olha e fala, ai, cara, que merda, tô mal, tô me sentindo mal, tô triste por aquilo, por aquela pessoa. Não é quando você olha e fala, ela tem, eu também posso, eu vou lá, eu vou fazer. E você tá feliz por ela. Deixa ela lá com as coisas que ela tem e você que vai correr atrás do seu. Então é importante. E a parte de modelar, ela vai cair mais uma vez naquilo de esteja sempre perto de pessoas que querem a mesma coisa que você. Então é um ciclo, a gente vai ficar dando essas voltas, porque é importante que a gente lembre que a consistência ela é treinável, que a gente pode, assim como eu pude e posso algumas coisas eu ainda não consigo, mas aí eu olho para quem consegue, vou pedindo conselhos, algumas coisas eu fiz de graça aqui na internet, vi cursos, outras coisas eu tive que comprar. Quanto mais eu cresço, mais eu tenho que comprar serviços de outras pessoas para que essas pessoas possam me assessorar mais de perto, porque elas já fizeram. E eu também quero fazer. Então é muito mais fácil quando a gente tem esse toque de alguém que já tá no caminho há mais tempo que a gente. E aí é preciso humildade, com certeza, pra gente saber ser uma alma treinável. Porque muitas vezes a gente fica muito cheio de si. Eu sei tudo. Não, não fala nada não, porque eu sei. Quem essa pessoa acha que ela é pra me dar um conselho? Eu sei tudo. E esse excesso de eu sei, isso acaba com a gente. Essa alma que não é treinável, essa alma que acha que sabe de tudo, essa alma que vira arrogante, que não consegue aprender mais nada, porque já tá cheio de si. Isso daí é o que acaba com o ser humano, porque o ser humano, ele deixa de evoluir quando ele deixa de aprender. E se a gente achar que ninguém pode ensinar mais nada pra gente, que nós já sabemos tudo, alguém quer dar um toque, a gente não aceita, não, porque eu sou bonitão, sei tudo. Paramos de evoluir, porque paramos de aprender. Então, que sejamos sempre uma alma treinável, que a gente consiga treinar a constância, que a gente consiga aprender, que as pessoas consigam nos dar direção, direcionamento e que a gente consiga ser humilde o suficiente para aceitar o direcionamento, aceitar o feedback, colher percepções diferentes, porque isso ajuda demais. Me ajudou muito até aqui, vai continuar me ajudando para sempre. Por isso que eu peço para vocês deixem tema aqui, sugestão aqui no canal, para eu saber o que é que você quer ouvir. Você quer que eu pesquise algum tema que eu traga aqui? Logo mais eu vou procurar vou procurar trazer um vídeo aqui sobre a psilocibina, porque me pediram e eu vou deixar aqui pra vocês também. Coisas que me ajudam, tudo que me ajuda e que eu puder trazer pra vocês aqui nos vídeos gratuitamente, sem cobrar nada. Eu tenho serviços que são cobrados como consultoria e mentoria, mas muitos eu quero deixar aqui gratuitamente porque do mesmo jeito que eu recebi muito de graça do YouTube, eu quero deixar aqui também a minha mensagem de transbordo, de uma forma onde vocês também possam colher resultados do jeito que eu colhi e que eu colho e que eu ainda vou colher muito, né? Vou colher, vamos colher, você também vai, tá certo? Então é isso, meus amigos, muitíssimo obrigada. Deixa o seu like aqui pra mim, porque isso pra mim é muito importante. Deixa um comentário e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai dar um grau aí com esses ensinamentos, com as coisas que a gente vem aprendendo aqui no canal. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.